Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Acolho a todos e cada um para mais um encontro, Alegria do Evangelho, levando até você uma mensagem que pode mudar a sua vida. Nós somos seres de comunicação. O ser humano, ele gosta de conversar. É a maneira como nós nos expressamos que nós tiramos da nossa cabeça a ideia e através de palavras nós mostramos ao outro o nosso desejo, o que queremos, quem somos. Quem não se comunica, se estrumbica. E como fica? Fica na saudade, fica. Quem nunca escutou a letra deste samba? Quantos casais me procuram com problemas no casamento e por trás de muitos problemas está a ausência da comunicação. Pais que falam com os filhos e eles vão dizer: mas o meu filho não me entende. Falo, entra num ouvido e sai no outro. Veja que a comunicação, ela perpassa toda a nossa vida. Ela perpassa toda a nossa história. E eu posso aqui brincar um pouco com as palavras, né? Quem se comunica bem, vive bem. Quem se comunica mal, vive mal. Quem é que nunca ouviu dizer a tal frase assim? Não fica nervoso comigo, não foi isso que eu queria dizer. Com certeza, você já ouviu esta frase e certamente você já falou também. Então nós precisamos aqui ter muito cuidado, não com aquilo que falamos, mas com a maneira que falamos. O que fere a pessoa não é você falar para ela a verdade, que a verdade tem que ser dita. Eu prefiro muito mais uma verdade amarga que uma mentira doce, porque não vai funcionar no final. Mas o que eu vejo na boca de muita gente é mais ou menos assim: padre, eu sou uma pessoa franca, porque eu falo mesmo. Peraí, você é uma pessoa franca ou você é uma pessoa grossa? Porque falar deve-se falar sempre. Mas aqui, como que eu vou servir esse prato? Como que eu vou servir o prato da verdade? De maneira ou de maneira... Dizem que numa floresta haveria uma corrida. Corrida. 2 índios, um leão, um porco do mato, uma pedra, uma flecha e uma palavra. Eles tinham que ir até no limite do rio e voltar. A hora que deram a largada, os 2 índios saíram correndo, o leão saiu correndo, o porco do mato saiu correndo, jogaram a pedra, lançaram a flecha e uma palavra foi dita. Depois, voltou o leão, os 2 índios, o porco do mato. A pedra não voltou, a flecha não voltou, tampouco a palavra. Por quê? Quem entendeu o enigma? Por quê? Porque uma pedra lançada, uma flecha disparada e uma palavra dita não volta. Quando você fala uma coisa, não volta. É por isso que nós devemos pensar o que andamos falando com as pessoas. O que andamos falando com as pessoas
Esse pedacinho de carne aqui, ó, a língua pesa, viu? Pouca gente consegue segurá-la. Como que o negócio pesa? Como que as pessoas falam? Como que as pessoas comentam? Como que as pessoas rendem assunto? Eu fico impressionado, gente. Mas isso me impressiona até hoje. Até nas pessoas que ajudam na igreja, como que o pessoal gosta de falar, de comentar, de render assunto. É um leve traço sem fim. Então nós precisamos entender uma coisa. As minhas palavras, elas vão resolver problemas, ou os problemas serão criados por elas. O nosso problema está debaixo do nosso nariz. Debaixo do nariz, a boca, a língua. Então aqui não é questão de falar ou não falar. Aqui é questão de como falar. Como falar. E eu convido você a abrir a sua Bíblia. Abra aí que você vai gostar, você vai grifar na sua Bíblia. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Um versículo só. Colossenses 4, 6. O que a Bíblia me traz? Olha, veja bem. Que as vossas conversas, eu posso trocar aqui conversas por palavras também. Que as vossas palavras, que as vossas conversas sejam sempre amáveis, temperadas com sal, e sabei responder a cada um devidamente. O que significa uma conversa amável, temperada com sal? Significa equilíbrio. Há muitas pessoas desequilibradas na palavra. E outra coisa, gente, não se engane, viu? Talvez as pessoas não falem com você, mas toda pessoa que fala demais, uma pessoa fofoqueira, que rende assunto, que comenta tudo, as pessoas comentam por trás. Não, mas fulano de tal tem uma língua que eu vou te contar. Ele mata sem colocar a mão. Eu digo para você, isso acontece muito nas nossas comunidades. Na igreja que eu trabalho atualmente, já surgiu muitos problemas por questão de língua. Quando é uma questão espiritual, uma questão que eu possa entrar para ajudar, eu sempre estou presente. Mas quando o problema é língua, eu torço para dar errado. Eu torço para ver o circo pegando fogo e os bombeiros de greve. Porque a pessoa que fala, ela tem que aprender que a palavra dela tem consequência. Que ela não pode sair falando, comentando o que deseja, não. Tem gente que tem que levar para aprender. E tem gente que leva e ainda não aprende. E olha que a Bíblia dedicou aqui um conselho para você que gosta de conversar, você que gosta de falar demais. Que a sua conversa seja sempre amável. Amável. Porque é necessário. É necessário. Tá uma abelha voando aqui no estúdio. Tá bom, depois vocês da edição aí, vocês cortem isso aí. Tá uma abelhinha voando aqui. Foi pra janela. Outra palavra para agradável, eu vi essa abelha aqui, eu lembrei. É a palavra doce. Eu já ouvi isso. Não, padre, eu gosto de conversar com fulano de tal. Ele tem uma palavra tão doce. Né? Veja que aqui está falando de palavra temperada, sal e conversa agradável, doce. Ou seja, como que deve ser a nossa palavra? Agridoce. Já ouviu falar de agridoce? É a mistura de salgado com doce. Eu gosto muito de comida japonesa porque é uma comida agridoce. Tem lá o salmão, tem lá o arroz, tem lá o tempero que é salgado, mas tem lá aquelas coisinhas doces que na boca é maravilhoso. Falando, só vou colocar minha Bíblia aqui. Falando de abelha,
eu vou então fazer uma mágica. Como todo programa, aparecer algo aqui para a gente trabalhar, porque a imagem fala, né? Uma imagem vale por 1000 palavras. Então que a nossa palavra se pareça com isso aqui, que a nossa palavra lembre aquilo que somos e aquilo que queremos ser através da nossa comunicação. Maravilhoso. Talvez você não viu o que é isso. O que é isso? Eu falei de abelha, né? Vou dar uma dica o que é isso. Ó. Doce! Doce como mel, não é assim? É o mel. E por que a gente colocou pouquinho? Porque o mel é algo muito precioso. É fruto do trabalho de centenas de abelhas. E eu não vou aqui desperdiçar o mel no nosso programa. Aqui está para ilustrar. E por que eu trouxe esse mel? Eu acho que esta abelhinha que estava aqui voando, ela estava procurando o melzinho dela. Será que este mel foi ela que fez? Foi você que fez, abelhinha! Foi embora. Deixou o mel de presente. Tá valendo. Ô padre, o senhor está falando, mas para que é esse mel? Só para nós aqui. Tem gente que antes de falar, deveria pegar um mel desse pronto. Aí você vai falar com os outros. Ai, padre, é um batonzinho de mel? Não. Adoce as suas palavras. Você vai falar a verdade? Quanto maior a verdade, mais mel você coloca. Ou seja, não importa o que você irá dizer, o que fará a diferença na conversa é como você vai dizer. A verdade não pode humilhar, a verdade não pode ferir, a verdade não pode fazer chorar, a verdade liberta. A palavra diz: conhecereis a verdade e vos libertará. A verdade vos libertará. A verdade liberta. A verdade não aprisiona. A verdade não faz sofrer. A verdade abre portas. A verdade arrebenta correntes. A verdade abre celas para a liberdade que Cristo me libertou. Então, sempre que você for conversar com alguém, conversar com seu filho, um assunto difícil, conversar com seu marido, um assunto difícil, resolver com um funcionário, um assunto difícil, mel, adoce as suas palavras. Vá com jeito, fale com jeito, se coloque no lugar daquela pessoa e pense assim: se eu fosse esta pessoa, como eu gostaria que alguém falasse isso comigo? E há pessoas que são geniais com as palavras. Tem gente que nos corrige, nos mostra o nosso erro, nos pede uma mudança e a gente sai feliz da vida. Nossa, conversar com fulano é tão bom porque ele sabe como falar. Ele falou, mas ele sabe como falar. O que não pode acontecer é a omissão. Ah, então o mundo que nós estamos hoje, eu não vou falar mais nada. Porque tudo que fala dá confusão, tudo que fala dá problema. Não. Não é o caminho. Não vou falar mais nada. Não, você vai dizer: não seja uma pessoa omissa, mas fale com mel. Tempere as suas palavras com sal. Nossas palavras devem ser agridoce, agradáveis ao paladar.
Aí você pode estar pensando aí na sua casa. Eu sei que você está pensando isso aí. Ô padre, dê uma dica pra gente. Como que a gente conversa com alguém algo muito delicado, muito difícil? Se você quiser anotar, anote aí o que eu vou te ensinar agora. São 5 expressões. Você decora agora. Se você tiver boa mente aí, agora você decora. Toda conversa nossa, ela gira em torno de 5 expressões. A primeira, a terceira e a quinta são idênticas. É que bom. Que bom. É um elogio. A segunda é que pena. E a quarta, que tal? Como que fica o sanduíche pronto? Que bom, que pena, que bom, que tal, que bom. Sempre 1, 3, 5, que bom. 2 e 4, que pena e que tal. Então fique, que bom, que pena, que bom, que tal, que bom. Como que é isso, padre? Você vai conversar com alguém. Vamos aqui pegar uma situação real que já me aconteceu. Eu tive uma secretária muito boa de trabalho. Isso tem anos atrás. Eficiente. Só que ela tinha uma limitação. Conversava demais. Chegava uma pessoa na secretaria, ela pegava a pessoa de papo, não liberava a pessoa. E a pessoa querendo ir embora e o serviço para fazer. Aí me falaram, padre, secretária é muito boa, mas tem uma linguinha quente. Comenta e fala. Eu falei, chame-a, vou tomar com ela um café sem açúcar. Vou conversar com ela. Só que o esquema para eu conversar com a minha secretária é que bom, que pena, que bom, que tal, que bom. Porque eu quero corrigi-la, mas eu não quero perdê-la. Entende isso? Você quer corrigir o seu amigo, ou você não quer perdê-lo. Você quer corrigir o seu filho, ou você não quer perdê-lo. Você quer corrigir o seu marido, mas você não quer terminar o casamento. Antes da conversa, deixa eu adocicar minha língua. Palavras agradáveis, doce. Aí eu entro na conversa. Quando a minha secretária entra na sala, qual que é a primeira expressão? Isso, que bom. Eu digo para ela, que bom que você está aqui. É muito bom ter você trabalhando aqui na nossa paróquia. As pessoas gostam de você. Você é muito comunicativa. Você é muito expansiva. As pessoas gostam. Mas eu te chamei aqui não foi só para te elogiar. Você já imagina que é uma questão a ser resolvida. Você é muito boa no que você faz. Mas que pena que, como você é uma pessoa muito comunicativa, que fala muito, isso está atrapalhando o seu trabalho. Está atrapalhando. Porque você conversa, você não está fazendo no tempo os balancetes, você não consegue registrar os batismos, o casamento, o dízimo tem um pequeno erro. Mas eu sei que você é boa no que faz. Eu sei que você gosta de trabalhar aqui e nós gostamos demais de você. Eu não estou corrigindo a sua pessoa, eu estou corrigindo a sua atitude. Que tal você deixar para conversar mais expansivamente, conversar sem relógio, depois do expediente, talvez indo na casa das pessoas que você conheça? Que tal aqui no santuário você ser mais objetiva, falar menos, tratar as pessoas com essa alegria sua, mas seja ABC, alegre, breve, centrada. ABC, alegre, breve, centrada. E por fim, eu queria dizer mais uma vez que você soma muito aqui na nossa paróquia. Você assumiu mesmo a camisa da paróquia e eu não disse isso antes, mas eu me alegro muito em ter você como secretária e para mim é motivo de muito orgulho ter você trabalhando conosco, tá bem? Ou seja, gente, olha para o padre aqui. Um funcionário que é corrigido assim,
ele sai alegre, porque eu usei a técnica. Que bom, que pena, que bom, que tal, que bom. Que bom que você trabalha, que pena que fala demais, que bom que você está conosco, que tal falar menos, que bom que você soma. Você viu que o discurso fica bom de ser ouvido. E eu corrigi. Como funciona uma comunicação doente? Ela fica só no que pena. De 5, só tem que pena. Ó, mas você está conversando demais, você não faz o que precisa, a sua língua não fica quieta, eu não sei o que eu faço, eu não sei... Blá, blá, blá. Gente, uma comunicação dessa truncada. Que as nossas palavras sejam agradáveis e doce, que delícia, como mel. Que sejam temperadas com sal. Equilíbrio. Uma conversa verdadeira. E guarde o melhor deste nosso encontro. Não importa o que você vai falar. O importante é como você irá falar aquilo. Claro, o conteúdo é muito importante, isso é lógico. Mas a maneira como isso vai chegar à pessoa é que vai determinar se a sua comunicação ela é construtiva ou destrutiva. Isso vale para conversa de pais e filhos, entre marido e mulher, entre funcionários, patrão e colaboradores, padres e fiéis, para tudo na vida. Se você tiver palavras agradáveis, palavras equilibradas, você vai construir muito mais do que destruir. Porque a nossa língua, ela cura, mas se nós não sabemos usá-la, ela fere. Que Deus abençoe você, que você tenha sempre este mel na sua boca, sendo uma pessoa equilibrada nas palavras. Deus abençoe, até a próxima semana.